é das mãos provavelmente do Paulo Celso Pereira que saiu a ideia de chamar o Tarcísio de um bolsonarista que tenta se equilibrar entre o radicalismo e a moderação. Provavelmente é dele que saiu essa ideia aí. E aí a gente viu que na semana, acho que umas 2, 3 semanas atrás, aconteceu um jantar de política na casa do Luciano Huck, mas que não era de política. E detalhe, neste jantar estavam presentes o Campos Neto, estava presente o próprio Tarcísio de Freitas e outras figuras ligadas ao mercado, e segundo, né, o empresário Luciano Huck, que não é fascista e nem apoia o fascismo, né, o que acontece é, no máximo ali, ele apoiar o Bolsonaro porque ele acha que o Lula é pior que o Bolsonaro, mas ele não é fascista e nem apoia o fascismo, isso é evidente, tá? Eu não vou querer criar aqui, né, narrativa de que, olha, o cara é fascista, né, o cara não apoia o fascismo, contém ironia nessa afirmação também, tá? E aí quando você vai ver toda esta articulação que envolve ali essa tentativa de tornar o Tarcísio de Freitas uma figura palatável, a gente começa a entender o jogo. Por quê? Fizeram um jantar no Palácio dos Bandeirantes em homenagem ao Campos Neto, mas não convidaram o Bolsonaro. Foi convidado Dória, foi convidado alguns ministros do governo Bolsonaro, foram convidados alguns ministros do governo Bolsonaro, foi convidado o Michel Temer para começar a articulação para 2026. Já que o golpista fascista, que é governador de São Paulo, é visto como um bolsonarista moderado. Talvez porque ele só seja racista, mas não homofóbico. Talvez porque ele só torture, mas não mate. Talvez vinha daí essa ideia de bolsonarista moderado. E aí, o fim da picada de toda essa história para mim é essa informação compartilhada na coluna do Painel por Júlio Viziac, lá na Folha de São Paulo, onde Campos Neto admite que aceita sim ser ministro da Fazenda em um governo do Tarcísio de Freitas, mas ele recomenda que o Tarcísio de Freitas não seja candidato à presidência em 2026. Ele recomendou ali que o Tarcísio continue como governador de São Paulo e só tente concorrer à presidência da República caso ele queira concorrer apenas no pleito de 2030. A alegação, né, são várias alegações aí, mas a principal, no meu ponto de vista, é que enquanto Lula estiver no cenário político, Lula ainda terá muita adesão eleitoral, independente dos ataques da mídia a ele, dos ataques da mídia ao governo, dos ataques da mídia à esquerda. A gente passou por isso em 2010 com Dilma, passamos por isso em 2014 com Dilma também, e ela foi eleita tanto em 2010 quanto em 2014. A diferença é que para tirar a Dilma do poder, precisou acontecer um golpe em 2016, que eu acredito que a população brasileira não deixará acontecer de novo com outro presidente ligado à esquerda, se for o presidente Lula ou outra figura, por exemplo. E além dessa situação que envolve ali o Campos Neto dizendo que seria sim ministro do Tarcísio, né, que aceitaria, tá aqui, ó. Para ele, aqui, ó, na sua avaliação, a situação econômica nos próximos anos sofrerá forte deterioração, o que pode atrapalhar Tarcísio em uma eventual vitória em 2026. Traduzindo, ele está confessando que ele vai atuar até o ano que vem para destruir a economia brasileira e deixar essa bomba no colo do Lula, e aí quando tiver a troca do presidente do Banco Central, provavelmente o presidente Lula vai conseguir reestruturar de novo a economia, e aí em 2030, como o Lula não poderá concorrer à reeleição, se ele concorrer em 2026 e for reeleito, aí o Tarcísio entraria para o jogo político já mais cascudo, entre aspas, e moldado ali aos interesses que o mercado quer que ele siga. E aí segue o material. Para ele, o melhor seria se consolidar na chefia do governo de São Paulo por mais um mandato e se lançar a presidência consagrado. Mesmo assim, Campos Neto sinalizou a Tarcísio que aceitaria ser seu ministro da Fazenda se o governador decidisse se tornar presidenciável. Isso seria anunciado ainda durante a campanha, repetindo a estratégia de Jair Bolsonaro, que conquistou votos do empresariado e do mercado fascista e não financeiro só, tá? Ao anunciar Paulo Jegues como guru da economia. A gente viu o que o Paulo Jegues fez, né? Levou a economia do Brasil para a 14ª posição e deixou bilionário deixou milionário bilionário, deixou rico milionário e deixou o pobre mais ferrado e mais lascado neste país. Carlito, o que é que deveria acontecer? Eu acho que o presidente Lula deveria articular, inclusive, para já demitir o Campos Neto. De cara, eu acho que deveria acontecer isso. Segundo ponto, Tarcísio, o Campos Neto, tá atuando para atrapalhar a economia brasileira. E nem não tá mais escondendo isso. Tanto que agora ele já tá falando em aumentar os juros e não derrubar os juros. Ou seja, ele já derrubou os juros abaixo do planejado pelo governo e do acordado por vários diretores
do Banco Central, tá? Ele ignorou e fez valer o que ele queria. E agora já começa a se falar em uma alta. E isso é o sonho para todo rentista, um indivíduo que é vagabundo, que herdou dinheiro do pai e da mãe e que bota lá no banco para render sem fazer porcaria nenhuma, sem bater um prego, um martelo em nada. Esta é a elite brasileira. O Tarcísio de Freitas representa esses interesses. Só que a esquerda brasileira não sabe se organizar. Por quê? Tá tendo ataque contra o governo nos veículos de mídia ligados ao mercado econômico e aos formadores de opinião. Tá tendo ataques no Congresso Nacional, tá tendo ataques no mercado financeiro, tá tendo ataques no agro e tá tendo ataques também internamente.